pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo aqui para vocês, tá? Pessoal, tô aqui na minha mesa, na minha bancada aqui mostrando para vocês mais uma introdução de uma motherboard, tá? Mais uma aula aqui básica para vocês, tá bom? Quero estar falando um pouquinho sobre os slots de PCI e os slots AGP, tá bom? Como que é importante isso, né? Nós tá estudando um dia após dia e aprendendo um pouquinho. Sobre a placa-mãe, fazemos um encaixe das placas de expansão. São placas de vídeo, placas de som, placas de modem, placas de rede, placas de captura de vídeo e várias outras menos comuns. Nem sempre um PC tem todas essas placas. Em geral, os PCIs mais simples usam menos placas de expansão, enquanto os mais sofisticados usam mais. As placas de expansão ficam encaixadas em conectores chamados de slots de uma placa-mãe. Os dois principais tipos de slots são PCI e AGP. Claro que agora tem mais entrada PCI Express e também X1. Mas existem outros padrões. Os slots PCI são os encontrados em maior quantidade. A maioria das atuais placas de expansão utiliza esse padrão. Normalmente, as placas-mãe possuem de 2 a 6 slots PCI. O outro tipo de slot encontrado nas placas-mãe modernas é o AGP. Esse slot é muito parecido com o PCI, mas opera com velocidade bem mais elevada. É usado para a instalação de outra placa de vídeo 3D padrão, AGP de alto desempenho. Um slot PCI transfere dados com velocidade de até 133 megas. Um slot AGP transfere dados de até 266 megas AGP, e 533 megas a 1066 megas a 2133 megas, dependendo da versão, se ela é 1x, 2x, 4x ou 8x, tá? Slots como ISA, PCI, AGP, tá bom? Nas placas-mães antigas encontrávamos os slots ISA, né, que hoje quase não existe mais. Esse tipo de slot foi usado nos PCI desde o início dos anos 80. São obsoletos, mas por questões de compatibilidade foram mantidos nas placas-mãe até pouco tempo atrás, aproximadamente 1999. Bom, a tabela mostra algumas características dos slots ISA, PCI e AGP. Os slots ISA são de 16 bits, transferem 16 bits de cada vez, enquanto os slots PCI e AGP são de 32 bits. As placas atuais não possuem mais slot ISA. Bom, podemos encontrar um ou dois desses slots em placas produzidas até o ano de 1999. Aproximadamente isso, tá? O tipo ISA com 16 bits, um número de slot de 0 a 1 ou a 2 e velocidade de até 8 MB. O PCI de 32 bits, com número de slot de 2, 3, 4, 5 e 6, com velocidade de até 133 MB. O AGP 1X de 32 bits, de 0 a 1 e velocidade de até 266 MB, como já havia falado anteriormente. Slots AMR, CNR e ACR. Existe ainda um quarto tipo de slot, o chamado AMR, Audio Modem Riser, e suas variantes com CNR e ACR, encontrado em algumas placas-mãe produzidas entre 1999 e 2002, e serve para instalar placas AMR que possuem circuitos de som e modem. Essas placas de expansão AMR são bastante raras, apesar de muitas placas-mães atuais possuírem um slot AMR. O mesmo se aplica às placas CNR e ACR. Bom, relatando isso, pessoal, só aqui dando aqui mais ou menos um exemplo, a entrada de slot CNR, ela é bem parecida com a X1, só que a X1 ela é mais pequena, né? O slot do CNR ele é mais maior, tá? Eu não sei se eu tenho uma placa aqui para mostrar para vocês, pessoal, tá? Mas tá aqui, ó, só para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó.
entrada aqui, essas entradas aqui já não usa mais CNR. Essa aqui é uma entrada CNR, tá bom? Bom, placas AMR e CNR foram muito utilizadas nas placas-mães com modem on-board, né? Sobretudo nos modelos de baixo custo. E na verdade esses modems não eram on-board, e sim placas de modem AMR. Não fizeram muito sucesso e modelos mais recentes de placa-mãe já aboliram totalmente os slots AMR e similares, tá? Bom, em relação a isso eu vou falar aqui um pouquinho sobre slots PCI Express, tá bom? Em meados de 2004 surgiram as primeiras versões de placa-mãe, com os novos slots PCI Express, e esse novo barramento irá substituir aos poucos os atuais barramentos PCI e AGP, como já mais do que ultrapassaram, né? As primeiras placas com PCI Express apresentam também slots PCI, e à medida que existirem mais modelos de placas de expansão PCI Express no mercado, as novas placas-mãe terão menos de slot PCI e mais slots PCI Express, até a eliminação completa dos slots PCI, tá? A tecnologia ela se avança de uma maneira incrível, né? É muito incrível isso. Uma coisa importante, pessoal, os slots PCI operam com uma taxa de transferência de até 133 megas. Os novos slots PCI Express operam com um mínimo de 500 MB, sendo 256 megas em cada direção, transmissão e recepção. Existem várias formas diferentes para implementar o PCI Express, variando apenas o número de linhas LANs. Cada linha é um par que realiza transmissão e recepção. As opções mais comuns são X1, X4, X8 e X16. A tabela que se segue apresenta as velocidades de cada uma dessas versões do PCI Express, juntamente com as modalidades disponíveis para PCI e o AGP. Então, vou falar para vocês aqui alguns tipos e velocidade para vocês. Entrada PCI com 32 bits e 33 MHz com velocidade 133 MHz. Velocidade 133 MB, tá bom? MHz, que é o tipo do PCI, 32 bits e 33 MHz, tá? O AGP, que é 266 MB. O AGP 2X, que é o 533 MB. O AGP 4X, que é 1066 MB. O AGP 8X, que é 2133 MB de velocidade. PCI Express X1, 256 MB em cada direção. PCI Express X4, de 1000 MB em cada direção. PCI Express X8, em 2000 MB em cada direção. E PCI Express X16 em 4 MB em cada direção, tá? Às vezes a gente fala tanto em configuração de velocidade PCI que a gente até acaba confundindo, tá bom? Mas é bem difícil de ter essa explicação ampla, definitiva e determinada em relação a cursos de hardware, tá? Slot PCI Express, os dois conectores menores da figura, como também aqui na placa é mostrada. Temos aqui entrada PCI, entrada para X1, entrada PCI Express, já mostrei uma entrada CNR e assim sucessivamente, pessoal. Falando um pouquinho sobre a esmagadora maioria das placas-mães produzidas até em 2005 tem slots PCI de 32 bits e 33 MHz, que 133 MB, e slot AGP 8X de 2133 MB, e as primeiras placas lançadas com PCI Express apresentam ainda 2 ou 3 slots PCI, ou 2 ou 3 slots PCI Express X1 ou X4 e um slot PCI Express X16 para placa de vídeo, abolindo o slot AGP, tá? Ou seja, pessoal, claro que hoje em dia você não vai achar uma placa-mãe aí fabricada, né, ainda agora no nosso novo ano, né? E ainda mais o anterior que passou, o passado que passou, né? O que foi passado já passou, já era. Não vai encontrar placa AGP, tá bom? De fabricação, né? Vai encontrar sempre as placas PCI Express, tá bom? Entrada para X1 também, tá bom, pessoal? Existem placas avançadas que possuem 2 slots PCI Express X16 para instalação de 2 placas de vídeos que operam em paralelo,
chegando a quase dobrar o desempenho na geração de imagem 3D, útil principalmente para jogos. Esses sistemas de vídeos dual são chamados de SLI, Scalable Like Interface da NVIDIA e Crossfire da ATI, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, introdução de Motherboard, mais uma aula e mais um curso edificante para vocês. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima.